Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar com vocês sobre aquele sérum da Be Young. Esse sérum é bem conhecido aí nas redes sociais, tem bastante propaganda, e eu achei interessante trazer a formulação desse produto para estar discutindo com vocês e conversando um pouquinho sobre os ativos que a gente tem nele. Então, segundo a marca, esse produto ele é um sérum, existe a possibilidade do sérum mate e também tem versões iluminadas na versão Gold, prata e, se não me engano, tem uma rosé também. A formulação do sérum efeito mate e desses que tem iluminador, que tem mica, a única diferença da formulação em si é a mica. Então, nesses que tem o efeito iluminador, eles têm a mica, ou prata, ou dourada, ou a rosé, e o mate não tem nenhuma mica, ok? Mas todos eles têm uma textura de sérum. Então, segundo a marca, esse sérum ele pode ser usado como um primer para tratamento de linhas finas, para hidratação, como antioxidante, anti-inflamatório. E a gente vai ver então o que nós temos na composição desse produto. Ele é um sérum, ele vem num frasco conta-gotas, assim, eu imagino que seja de vidro. Quero deixar claro que eu não usei esse produto, nunca peguei na mão, é só vi através de fotos e vídeos na internet. Mas ele vem então num frasquinho conta-gota, tem essa textura de sérum. Então vamos falar da formulação. Então o que nós temos como formulação? Nós temos, além dos conservantes, da fragrância, nós temos a glicerina, que a glicerina ela vai funcionar aqui como sendo um umectante da formulação. E para que isso é necessário? Como a gente tem uma formulação que é um sérum aquoso, nós temos um grande volume de água ali dentro dessa formulação. A glicerina ela entra nessa formulação para ajudar a reter a água na própria formulação, para evitar algum tipo de instabilidade no sentido de quando a gente tem, por exemplo, uma pasta dental, um creme dental e você deixa aberto, se você deixa aberto muito tempo, não fica com aquela casquinha meio durinha assim na saída do creme dental? A mesma coisa acontece com outras formulações que têm uma grande quantidade de água ou que apesar de não ter tanta água na formulação, eu tenho que evitar que ocorra essa perda da água da formulação para o meio externo. E a glicerina, como ela tem essa capacidade umectante de reter a água, ela vai auxiliar nesse sentido também. Ela também pode estar atuando como um umectante para a nossa pele, mas eu acredito que nessa formulação esteja mais voltada para esse outro sentido de estabilidade de formulação. Mas lembrando que a glicerina sim é um excelente umectante e ajuda bastante na hidratação da pele. Depois, para formar esse produto, né, para formar a base desse sérum, então nós temos a água e nós temos um polímero, né, um polímero do ácido acrílico, um copolímero, um cross-polímer que a gente chama, 11 do ácido, um poliacrilato, né, que é derivado de um ácido acrílico. E esse polímero é que vai dar, além da textura do sérum, vai dar viscosidade também e vai influenciar muito no caráter sensorial desse produto. Então, esses dois componentes, a água e esse polímero, é que vão formar a base do nosso produto, do nosso sérum. Esse polímero ele tem uma característica que quando você aplica na pele, né, a formulação que contém ele, além dele formar um filme, ele também tem uma textura mais suave. Quando você aplica, ele deixa uma sensação mais de hidratação, porém não pegajosa, com uma sensação aveludada, mesmo a formulação não tendo silicones. Então, esse polímero é bem interessante nesse sentido. E o fato dele formar um filme na pele, quando seca, dá aquele efeito lifting imediato. Não é um ativo que vai fazer isso imediatamente, mas sim essa sensação que o consumidor vai ter na pele. Por isso que também a marca coloca ali, né, lift imediato, é em função disso. Quando você passa esse polímero na pele, ele vai formar como se fosse um filme, e quando seca, né, quando a água evapora ali da tua aplicação, ele vai dar aquela leve levantadinha e você vai sentir na pele como se tivesse um lift. E depois, então, nós temos os ativos. O que a gente tem de ativo nesse produto? Como ativos dessa formulação, nós temos a proteína hidrolisada vegetal e o tripeptídeo 1, que é um fator de crescimento. Então, vamos começar pela proteína vegetal hidrolisada. O que é uma proteína hidrolisada, primeiramente? Uma proteína ela é formada por cadeias de peptídeos que, por sua vez, são formados por aminoácidos. Então, eu tenho aminoácidos que são a menor
parte de uma proteína. Quando eles se juntam em cadeias pequenas, em ramificações pequenas, em linhas pequenas, digamos assim, eles formam peptídeos. Vários peptídeos, quando se juntam, formam uma proteína. E o que é a proteína hidrolisada? É quando eu pego essa proteína, que é uma molécula bem grande, e ela é quebrada, ela é hidrolisada. No caso, quando a gente chama hidrolisada, ela é quebrada através de uma reação que se chama hidrólise. Mas não vem ao caso aqui. O que eu quero que vocês entendam é que quando vocês vejam no produto proteína hidrolisada, é uma proteína, então é essa estrutura que ela foi quebrada em pedaços menores. Nesse caso, a gente tem uma proteína hidrolisada vegetal, onde então a origem dessa proteína ela é vegetal. Eu posso ter uma proteína de origem animal ou uma proteína de origem vegetal. Aqui eu não sei de qual vegetal eles estão falando, estão utilizando, porque não vem descrito no rótulo. Só vem essa nomenclatura, né? Proteína hidrolisada vegetal. Mas creio eu que seja uma proteína que pode ser do trigo, pode ser do arroz, pode ser da seda, que nós temos esses ativos aí dentro da indústria cosmética que podem ser utilizados. Então, a origem dessa proteína que eles estão utilizando aqui é uma proteína vegetal. E o que essa proteína vegetal hidrolisada vai fazer na nossa pele? A proteína, né, como eu falei para vocês, ela é composta por aminoácidos, e os aminoácidos eles têm alta capacidade de hidratação. Então, eles têm essa capacidade de reter água, de hidratar o tecido. Inclusive, nós temos na nossa pele, ali no nosso extrato córneo, o fator natural de hidratação, que é uma mistura de substâncias, e dentre elas nós temos aminoácidos, justamente para otimizar, para melhorar a hidratação da nossa pele. E além disso, os aminoácidos, eles são precursores para a formação de proteínas na nossa pele. E quando a gente fala daí nesse sentido, são proteínas principalmente de sustentação, como as fibras de colágeno, de elastina. É como se os aminoácidos fossem as pedrinhas que a gente vai montar o nosso muro, vai montar a nossa estrutura. Então, eles são os precursores, né? Eles são o substrato para o nosso organismo estar produzindo, fabricando proteínas. E daí, na nossa pele, a gente fala principalmente de estruturas de sustentação, fibras de colágeno e de elastina. E por último, nós temos o copper tripeptídeo 1, que ele é o quê? É um fator de crescimento, onde eu tenho 3 aminoácidos que se ligam ou têm afinidade por ligação com o mineral cobre. Esse fator de crescimento ele é biomimético, ou seja, nós temos ele no nosso organismo e ele participa de várias reações bioquímicas, incluindo a reconstituição da pele, o remodelamento. Então ele está muito envolvido em cicatrização também, em ação antioxidante, ação anti-inflamatória. Gente, se vocês escutarem esse barulho é chuva, tá? Então esse copper tripeptídeo ele está envolvido em várias reações, e principalmente aqui a gente está falando de remodelação de tecido, remodelação tecidual, onde eu tenho estímulo de produção de colágeno, de elastina, que são fibras de sustentação da nossa pele, que estão localizadas lá na nossa derme, e também ele ajuda na sinalização para a produção de glicosaminoglicanas, que são aquelas substâncias, dentre elas aí um exemplo, o ácido hialurônico, que fazem parte daquela matriz extracelular, daquele espaço que fica entre os fibroblastos na nossa derme, e que vai trazer, além de hidratação, vai trazer uma volumização bem bacana para nossa pele também. Então esse ativo, esse fator de crescimento, ele é bem interessante em relação a isso. E é isso, pessoal, como vocês viram, é uma formulação simples, não tem muitos ativos, ela é livre de parabeno, de fitalatos, de sulfatos, de silicones. Isso tudo vocês encontram no site da própria marca, né, ali do produto, mas ela é uma formulação relativamente simples, e sim, vocês são capazes de, se não querem comprar da marca ou gostariam de um produto parecido com ele, esses ativos que nós temos nesse produto são ativos que são encontrados em farmácias de manipulação também. Então, se vocês tiverem interesse, claro que talvez não vai ser a mesma formulação, com a mesma base, mas nas farmácias você pode fazer uma formulação com esses ativos, por exemplo, num gel creme, num gel. Então, fica a critério de vocês. Mas gostaria de comentar essa possibilidade porque é uma formulação relativamente simples, os ativos são ativos
bons e que há uma outra possibilidade também de vocês estarem usando um produto bem parecido e que talvez seja de mais fácil acesso de vocês. Tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, comentem aqui embaixo qualquer dúvida que vocês tiverem e a gente se vê no próximo vídeo.